a apresentação da psicóloga Fernanda Bassani. Ela é doutoranda e mestre em Psicologia Social e Institucional na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem pós-graduação lato sensu em elaboração de projetos sociais e culturais pelo IFCH, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também pelo mesmo órgão em Segurança Cidadã. Trabalhou de 2005 a 2014 como psicóloga na Superintendência de Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul. Em 2014, foi coordenadora da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana da Câmara Municipal de Porto Alegre, onde elaborou o primeiro mapa da Segurança Pública e Direitos Humanos de Porto Alegre, o Mapa SEG. Atuou como consultora da ONG Central Única das Favelas e Ministério da Justiça, atuando na construção dos programas Mulheres da Paz e Projeto, PRONASSE. Atualmente é psicóloga na Divisão de Saúde da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. É autora do livro Visita Íntima, Sexo, Crime e Negócios nas Prisões, baseado em sua dissertação de mestrado, desenvolvida no Presídio Central de Porto Alegre. É com muita alegria e com muita honra que passa a palavra à doutora Fernanda Bassani. Seja bem-vinda. Como queira. Bom, boa tarde, então, a todas e todos. Eu só vi homens usando essa tribuna. Eu não gosto muito de ficar aqui nessa posição, mas por uma questão até política, eu achei que seria interessante me posicionar daqui. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer ao convite do Superior Tribunal de Justiça. Eu não sei como é que me descobriram lá no Sul, porque o Sul, geralmente, ele fica um pouco deslocado do debate em segurança pública, né? Geralmente é Rio de Janeiro, São Paulo. Apesar de nós exportarmos, né, grandes pensadores e gestores da área, como nós vimos hoje na mesa hoje de manhã, né, com o senhor Beltrame. Mas, em geral, a temática da criminalidade, da segurança pública do Rio Grande do Sul não costuma participar desses eventos. Então, acho bem interessante essa atitude. Acho que ela mostra realmente esse caráter multidisciplinar e multirregional que o evento se propõe. Queria cumprimentar o ministro e a colega Natália, que vai na sequência, né, complementar a fala. Bom, o ministro ele fez um comentário interessante. Ele disse que nenhum advogado se forma sem sentir o cheiro da cadeia. Achei muito pertinente essa colocação dele, porque eu acho que se eu passasse por vocês aqui pelo corredor, vocês sentiriam o cheiro da cadeia em mim. Eu tenho 15 anos de atuação no sistema penitenciário. E eu posso dizer para vocês que o que eu vou apresentar para vocês aqui, eu não retirei do meu mestrado, não retirei do meu doutorado na Universidade Federal e não retirei das minhas 2 pós-graduações. O que eu vou apresentar para vocês, eu retirei da boca, dos olhos e do coração de milhares de jovens, milhares eu não vou dizer, mas centenas de jovens, centenas de mães e centenas de esposas que eu atendi ao longo desses 14 anos de trabalho. Então, eu acho que o que eu tenho para trazer nesse evento é esse meu conteúdo empírico de trabalho do dia a dia, que é um conteúdo completamente permeado pelo cheiro da cadeia. Apresento, então, o título da minha fala, que é Visita Íntima, Sexo, Crime e Negócios nas Prisões, que é o nome do meu livro e também da minha dissertação de mestrado. Aí eu que passo, né? Então, eu sou psicóloga, como eu disse, atuei 2 anos no Presídio Central, sou mestre em Psicologia Social pela URGS, e nesse período em que eu fiz o mestrado, eu pesquisei as visitantes femininas em prisões masculinas. Atualmente, eu faço doutorado em Psicologia Social na URGS e pesquiso o percurso punitivo e juventude. Eu queria fazer um parênteses antes de iniciar a minha fala da visita íntima, porque eu acho que pode, de alguma maneira, acrescentar no debate que vocês estão tendo aqui hoje. Atendendo os jovens no sistema penitenciário, eu atendi em média de 8 jovens por dia. Tá? Eu não cheguei a multiplicar quanto é que isso dá ao longo de 12 anos. Eu atendia 8 jovens por dia. E eu posso dizer para vocês que o que leva um jovem a uma condição de criminalizado não é tanto o fato de ele ser enquadrado como usuário ou como traficante. Mas, sim, o que leva ele a ser criminalizado é o CEP dele,
é a cor dele e é a forma como ele territorializa esse universo social dele no corpo. É a performance corporal que ele adota. Porque a segurança pública no Brasil, infelizmente, ela é visual auditiva. Né? Eu digo brigadiano porque lá no Sul é brigada militar. Né? O policial militar ele passa pela rua e ele vai decidindo quem é que ele vai botar na parede, quem é que ele vai botar dentro da viatura e quem é que ele vai passar batido. Quando ele vai fazer essa decisão ela vai dar forma ao princípio da suspeição intuída. Quando ele faz a decisão com base nesses critérios visuais. Cor, CEP e a forma como esse jovem anda, a forma como esse jovem se veste, a forma como esse jovem se comunica com ele no momento da abordagem. Então, os jovens que eu recebi no Presídio Central foram jovens que não passaram nesse teste. Em 12 anos de trabalho, eu nunca atendi nenhum jovem de classe média ou de classe média alta ou rico. Não tive essa sorte. Só esse parênteses. Agora, voltando, então, para a minha pesquisa com as mulheres. As fotos que integram essa apresentação foram cedidas pelo juiz Sidney Brizuska, da VEC de Poa, que, além de ser um excelente juiz, é também um excelente fotógrafo. Bom, então, os dados estatísticos, para a gente ter uma noção assim, geral. Nós temos no Brasil 622 mil presos, segundo o Infopem. Se a gente for considerar os dados do CNJ, que inclui prisão domiciliar, isso passa para 711 mil presos, o que faz com que o Brasil tenha a terceira população carcerária do mundo. Das pessoas presas, 96% são homens, 3,7% são mulheres, a nível de Brasil. Quando a gente for olhar a tipificação, a principal tipificação no sistema penitenciário brasileiro é o tráfico, com 25% a 28%. No caso das mulheres, quase triplica, né? 63% das mulheres presas estão presas por tráfico. No Rio Grande do Sul, a gente tem em torno de 36 mil presos, 94% são homens, um pouco mais de mulheres. No Presídio Central, que é a porta de entrada do sistema penitenciário gaúcho e é considerado a pior e maior prisão da América Latina, nós temos quase 50% das pessoas que estão lá estão presas por conta da lei de tráfico de drogas. No caso das mulheres da penitenciária feminina Madre Pelletier, que é a principal penitenciária feminina, 70%. Ou seja, se eu chegar na penitenciária hoje e falar com 10 mulheres, 7 estão presas por tráfico de drogas. Bom, o que me chamou a atenção quando eu comecei meu trabalho no sistema penitenciário? Né? Eu iniciei numa prisão masculina e me chamou muito a atenção uma fila imensa que se formava na frente da prisão e essa fila era formada somente por mulheres. Eu pensei, será que só é permitido a visita de mulheres? E aí eu comecei a investigar esse dispositivo jurídico. Né? Eu identifiquei, por exemplo, que no Rio Grande do Sul, no ano de 2014... Ai, meu Deus, deu errado. No ano de 2014, foram realizadas 1.084.000 visitas aos 30 mil presos do sistema penitenciário. No Presídio Central, foram 260 mil visitas aos 5 mil presos. E o gênero das visitantes era 85% de mulheres. Aí eu me questionei. Todo mundo acha a prisão a pior coisa que existe no mundo, né? É um lugar de dor, de violência, de tristeza. O que pode levar alguém livre a desejar a prisão? O que pode levar alguém livre a se levantar às 5 da manhã, preparar uma sacola com 50 quilos, pegar 2 ônibus e ficar numa fila 3, 4 horas para passar por uma revista íntima, onde ela vai ter que mostrar o corpo dela, semanalmente, né? Como é que isso era possível? Acho que isso era uma pergunta que eu não tinha resposta e, por conta disso, eu resolvi fazer essa pesquisa. Então, para vocês entenderem o que é a visita íntima, né? Ela é entendida como a recepção pelo preso nacional ou estrangeiro, homem ou mulher, de cônjuge ou outro parceiro no estabelecimento prisional em que estiver recolhido, em ambiente reservado. Eu peço que vocês atentem para essa parte da lei, que ela não é cumprida, em ambiente reservado e próprio para isso, cuja privacidade e inviolabilidade sejam asseguradas. Essa resolução ela é dada pelo Conselho Nacional de Política Criminal do Ministério da Justiça e ela foi criada em 1999.
Antes disso, não existia uma regulamentação legal que permitisse o exercício da sexualidade em prisões do Brasil. A visita íntima não existia legalmente. Ela existia informalmente, mas não legalmente. A gente tem que reconhecer que é um importante avanço do campo dos direitos humanos, que possibilita o direito ao exercício da sexualidade à pessoa presa, sob o argumento do fortalecimento do vínculo familiar e auxílio no processo de reinserção social. Porém, o que eu quero entender é como é que essa visita íntima se dá na prática. De que maneira que o sistema penitenciário vai se apropriar de um direito e transformar em outra coisa. Então, eu procedi a uma pesquisa etnográfica, uma pesquisa genealógica e uma pesquisa jurídica. Na pesquisa etnográfica, eu fiquei 1 ano viajando com as mulheres visitantes no ônibus. Eu ia com elas, participava da conversa e, assim, de alguma maneira, me apropriava do cotidiano. Realizei 80 entrevistas com essas mulheres, 200 entrevistas com os homens presos. Além disso, uma pesquisa histórica, onde eu levantei documentos desde o Brasil Colônia. Nós tivemos nossa primeira penitenciária lá, foi a Cadeia Velha, passando pelo Brasil República, Casa de Correção, que é a época da disciplina, né? Estado Novo, onde nós tivemos uma colônia de vadios, ditadura, presídio da Ilha das Pedras Brancas, para poder ver como é que a mulher e a família foi sendo introduzida no território carcerário, e sobre que argumentos. E depois uma pesquisa jurídica com base em leis. Isso é uma das minhas entrevistas com um dos presos, onde eu pergunto há quanto tempo que ele estava preso, ele responde que está há 10 anos, e eu pergunto se ele tem companheira, ele diz que sim. Ela é minha guerreira, me acompanha já há 2 anos. Mas como assim há 2 anos, se o senhor está preso há 10 anos? Né? Esse cálculo não fecha. Ah, sim, eu conheci ela aqui. Conheceu aqui, mas como? Um colega de cela me apresentou para ela. Era amiga da namorada dele. Eu disse que precisava de uma companheira, ele me deu o endereço, nós trocamos algumas cartas e foi amor à primeira vista. Agora ele está grávida, mas essa é guerreira. Ela é muito melhor que as outras 3 que eu conheci aqui dentro. Isso é a realidade. A gente pode fingir que ela não existe, mas essa é a realidade. Então, eu me dei conta de um fenômeno social que eu acabei conceituando de o apoio. Ah, meu Deus. Ele não para. Bom, vou traduzir. O verbo apoiar é um dos verbos mais utilizados no sistema penitenciário. Apoiar significa, é um fenômeno social onde as mulheres das comunidades periféricas, elas se sentem responsáveis pelos seus homens. Acho que depois a Natália vai poder falar até um pouco sobre isso. Elas se sentem responsáveis. Há um processo que eu diria até de, como eu diria, assim, de infantilização do homem nas comunidades periféricas, de desresponsabilização. Então, às vezes, é comum, no caso de os homens vão presos e as mães desses homens passam a recrutar na comunidade mulheres que possam apoiar esse homem lá dentro. Esse apoio ele vai ser tanto social, como financeiro, como afetivo e, por vezes, sexual. Esse apoio ele acaba se formalizando pelo dispositivo jurídico da visita íntima. Por isso que, no perfil da visitante que eu construí, eu identifiquei que 70% das mulheres que visitam os homens presos são companheiras e esposas. Desse total de visitantes que são companheiras e esposas, 30% delas conheceram o seu companheiro na prisão. Ou seja, não é um caso isolado, é um fenômeno social estabelecido. Além disso, 40% já conheciam, mas não possuíam um relacionamento afetivo com eles anterior.
e apenas 30% tinha relacionamento anterior à prisão. Deixa eu mostrar uma coisa. Aquela foto ali é a ficha, né, que elas tiram na sala de revista, e ali elas levantam a ficha para receber a sacola, né, porque elas chegam com a sacola, entregam a sacola na revista de sacolas, e depois mostram a ficha para receber a sua sacola já revistada. Essa foto é bem impressionante, né? Uma mulher vestida de noiva, ela estava indo casar no Presídio Central. Ai, Jesus Cristo. Esse aqui é bem importante. Voltar. Agora, não, tem para frente agora. Para frente. Aí. Aí. Deixa eu pegar o meu. Bom, com relação ao perfil da visitante, então eu identifiquei que os motivadores, né? O que motivava essas mulheres a realizar essas visitas, considerando que a maior parte delas havia conhecido eles lá dentro. Comprometimento e sensação de dever conjugal, especialmente quando o relacionamento era anterior à prisão. Solidariedade social comunitária, ou seja, relacionamentos para apoiar um conhecido, ex-namorado ou mesmo desconhecido. Atração pelo status social do crime. Aqui a gente entra num aspecto bem interessante, que, sociologicamente falando, nas comunidades periféricas, a figura do homem, o masculino, é dividido entre o trabalhador e o bandido, tá? Sociologicamente falando. O trabalhador é uma figura social associada à imagem de estabilidade, associado a uma imagem de vida simples. Então, se uma mulher quer estabilidade e vida simples, ela, teoricamente, vai se sentir atraída pela figura do trabalhador. Se ela quer, ou se ela se sente atraída por virilidade, aventura e sensação de proteção, ela acaba se ligando à figura do bandido. Isso no próprio discurso. É claro que as coisas não são matemáticas, né? Mas isso são, digamos, as principais representações sociais que habitam esse território. Outro aspecto também que se fez bem presente é a situação de interesses financeiros, seja por uma prática de prostituição propriamente dita, ou por uma troca de fatores potencializada pela precariedade das condições de vida da visitante e pela necessidade de troca afetiva do privado de liberdade. Poder e controle sobre o companheiro. Sim, o que acontece? O homem ele está preso. Então, quem decide se vai visitar ou não é a mulher. Então, de certa forma, isso dá uma sensação de... Ótimo. Uma sensação de uma inversão transitória na relação de poder entre gêneros. É como se a decisão de manter o relacionamento está na mão da mulher. Isso também exerce um poder de atração. Por fim, carência e maternagem. Eu identifiquei também uma série de mulheres mais velhas que estabelecem relação com homens mais jovens. Isso geralmente envolve um apoio financeiro da mulher com relação ao homem detido. Aí um pouco da fala das mulheres, né? Isso no ônibus. Eu viajo 200 quilômetros para vir visitá-lo, trago a sacola, a filha e gasto R$100 de passagem, mais os mantimentos. Já faço isso há 3 anos. Tentamos transferir ele para perto, mas não conseguimos. No meio da conversa, eu estou no ônibus com ela, toco o telefone. Aí ela começa a falar, oi, estou indo para aí, levando o cigarro da galeria. Deu R$40. Na hora eu percebo que é o próprio companheiro que está ligando para ela. E aí eu pergunto, ele te liga sempre? Todo dia. E em dia de visita, umas 10 vezes. Esses dias ele pediu para eu botar crédito no telefone celular da galeria. Eu disse que não tinha como. Ele mandou eu dar um jeito, senão iam agredir ele lá. Pelo menos ele nunca pediu para eu trazer nada errado. Uma visitante, semana passada, pegaram no raio-x com droga no corpo.
Então, a minha pesquisa ela teve por objetivo responder a duas perguntas. Por que a prisão abriu suas portas à mulher? Além de todo o debate de direitos humanos, que é importante, mas o que pode estar por baixo disso? E o que a gestão regulamentar da sexualidade coloca em movimento nas prisões contemporâneas? Então, eu acompanhei algumas transformações penais, né? Eu vou trazer o exemplo das penitenciárias lá do Rio Grande do Sul, porque, a nível de Brasil, o sistema penitenciário ele é muito parecido. O que ocorre em Porto Alegre, eu vou encontrar na Bahia, encontro aqui na penitenciária da Papuda. Como ele é um sistema muito fechado, muito hermético, os fenômenos tendem a se reproduzir de maneira muito parecidas. Então, na cadeia velha, época do poder soberano, época que o rei comandava, né, o Brasil, a vida pouco importava. O criminoso era visto como um sujeito decaído, uma pessoa que se desviou do poder de Deus, da imagem de Deus, da conexão com Deus, e não existia a menor possibilidade de visita, né? Depois, quando a gente entra no Brasil República, a gente tem um período bastante disciplinar no Brasil, onde vai se instalar uma série de casas de correção por todo o país. Nessa época, a vida passa a ser vista como algo que deve ser investido, docilizado e disciplinado para se tornar produtivo. Né? É o momento que o capitalismo passa a se disseminar no mundo inteiro, especialmente também aqui na América Latina. Nesse momento, a ciência, a psicologia, a psiquiatria, que estavam falando antes e que hoje tem um poder assim, de convencimento quase que unânime, começa a se estabelecer. A ciência, inclusive, ela se fortalece, ela se estabelece muito a partir de estudos dentro de ambientes prisionais. É nessa época que surge a ideia de criminoso nato, uma pessoa que nasce com uma tendência criminosa. Os estudantes de direito aqui já devem ter ouvido falar de Lombroso, né? Então, é nessa época que toda a teoria lombrosiana se estabelece. E ela se estabelece muito a partir de estudos nessas casas de correção. Nessa época também não existia a menor possibilidade de visita íntima. Depois, a colônia de vadios, ela se desenvolve na época do Estado Novo, quando Getúlio Vargas desenvolve aquele discurso de trabalho e família. O trabalho e a família é aquilo que vai moralizar o brasileiro e é aquilo que vai criar uma identidade nacional para o nosso país. O objetivo da política de segurança nessa época é higienizar, é trazer ordem, é trazer organização para aquele sujeito. Ele é visto como um desordeiro. É justamente nessa época que a família passa a ser introduzida no território carcerário. E ela é introduzida enquanto política pública. Na colônia de vadios, ao redor desse presídio, tinha uma série de terrenos que foram doados pelo Estado para que as famílias ali pudessem se estabelecer. A ideia é que, com a proximidade da família, a família se encarregasse de fazer a higienização e o disciplinamento daquele sujeito com o qual a sociedade não sabia como lidar. Depois, na época do presídio da ilha, que é a época da ditadura no Brasil, nós temos o criminoso é visto como um terrorista em potencial, né? O inimigo é interno, ele é um terrorista em potencial, ele é inimigo da nação. A visita, ela adquire um caráter absolutamente estratégico, porque é a visita que vai fazer a comunicação, que vai permitir a manutenção da luta política, e é nessa época que os direitos humanos começam a ingressar na prisão. Eu teria que botar na tela. Bom, aqui, então, acho que a parte mais importante é porque, na década de 80 e 90, começa a surgir uma série de legislações penais que modificam a forma como as políticas de segurança pública vão gerenciar o sistema penitenciário. E aqui eu apresento para vocês os principais motivos macropolíticos dessa modificação. Nas décadas de 80 e 90 se registram no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, uma série de estados, motins e rebeliões em série. Tá? Esses motins e rebeliões passam a criar uma espécie de urgência do sistema penitenciário por dispositivos de regulação. Qualquer semelhança com o que está acontecendo atualmente com o nosso sistema penitenciário não é mera coincidência. Para vocês terem uma ideia, desde 1994, nós não tínhamos rebeliões em série em mais de um estado.
PCC parou São Paulo em 2006, parou, mas foi regional, foi localizado. Desde 1994, nós não tínhamos rebeliões em série em mais de um estado. Isso vai falar de uma nacionalização das facções, um fenômeno até então não registrado na história do Brasil. Isso nos implica, isso nos obriga a ter, sim, que discutir, debater seriamente o sistema penitenciário, debater seriamente as políticas penais, porque o caldeirão está estourando. Então, para vocês entenderem como é que, naquela época, esses motivos começaram a acontecer. Por que motivos? Ocorre a queda do estado de bem-estar social, que era um estado que fornecia uma série de políticas sociais para a população mais pobre. Os Estados Unidos passam a desenvolver a guerra às drogas. Como é que essa guerra às drogas ela vai se estabelecer? Ela vai atuar sobre os conflitos sociais com base em soluções militares. Eu tenho um conflito social, como é que eu vou resolver ele? Eu não vou incluir ele na política tal, no CAPES, na educação, na cultura. Eu vou mandar a polícia lá, a polícia resolve e manda para a cadeia. Segundo, mudanças no perfil da criminalidade. Década de 80 e 90, globalização. A criminalidade começa a adquirir um caráter também global, assim como o resto da sociedade. A questão da guerra às drogas vai gerando um hiperencarceramento, do qual as nossas estruturas prisionais não tinham, na época, a menor condição de lidar. Foi um crescimento muito rápido, e muito alto em muito pouco tempo. Ocorrem mudanças na lei, a LEP de 1984, e a LEP ela é basicamente garantista. Ela prevê uma série de direitos, só que a LEP ela é completamente paradoxal com o que estava se vivendo no momento econômico e político mundial e mesmo nacional. Porque, na verdade, aqui no Brasil, a gente vivia redemocratização política, enquanto que, a nível mundial, guerra às drogas, queda do estado de bem-estar social, globalização. Então, deu um choque entre a proposta de direitos humanos e o que, de fato, circulava nos discursos de administração dos conflitos. Esse choque repercutiu em facções, criação de facções, elas surgem nessa época, uma série de motins e fugas em série. Aqui, muito rapidamente, para vocês entenderem como é que se dá a visita íntima, né? Ela é um dispositivo legal, mas quem administra ela é o preso, é o próprio preso. Então, eu sou o homem da planilha, o cara que organiza as visitas íntimas da galeria. Tem 290 presos na galeria. E como você faz isso? A gente pega um caderno, põe o número das celas, o homem vem, dá o nome e tem 50 minutos para namorar. É 2 casais por cela, um cobertor no meio, ele tem a íntima dele em qualquer cela, eles descem para o pátio com uma sacola, com lençol e material de higiene, vai chegando as visitas, o preso recebe, vai subindo para a galeria, dá o nome para mim e espera no corredor, em colchões que a gente espalha no chão até o chamado. Então, é o preso que gerencia isso tudo. A fala daquele apenado é muito explicativa, esclarece com muita clareza sobre um processo de autogestão das prisões. As prisões, atualmente, elas se regem pelo princípio de autogestão. É um princípio muito ligado ao capitalismo, chamado laissez-faire, laissez-passer. Deixar e fazer, deixar e passar. É assim que as prisões funcionam atualmente. Quem gerencia elas? Da porta da galeria para dentro, são os presos. Da porta da galeria para fora, há uma margem de manobra do campo do Estado, mas da porta da galeria para dentro é a autogestão das facções. E as visitas acabam, então, sendo usadas como conexão entre as comunidades periféricas e as galerias, as prisões, né? Ativando uma série de linhas de negócio, onde a gente tem como resultado uma comunidade que passa a ser prisionizada e uma cadeia que fica calma, né? Porque tu tem mulher lá dentro, tu tem, né, aquele momento de intimidade, a cadeia fica calma, a comunidade fica prisionizada. O que quer dizer isso? A comunidade passa a ser organizada a partir das ordens, né, que saem de dentro da prisão. E a gente tem uma falsa sensação de controle. Então, resultados que eu cheguei é a aplicação parcial da resolução número 1 do Conselho Nacional. Ela prevê uma área específica para o encontro íntimo que, na prática, não existe. O ideal é que o preso fosse revistado no retorno à galeria. Porque, segundo o artigo 5º, a pena não pode passar da pessoa do condenado. Se houvesse um espaço específico para visita íntima, revista o preso no retorno para a galeria. E não a mulher na entrada.
ausência de escândalos corporais na maioria das prisões, gerando constrangimentos à mulher visitante, a revista íntima. Ausência de políticas públicas preventivas da mulher visitante, ou seja, eu nunca vi até hoje uma política pública direcionada à mulher visitante. Vocês já viram? Só a mulher presa, né? Tem muito mais mulher visitando do que mulher presa, mas daqui a pouco essa visitante vai virar presa. Próximo. Aí eu. A ampliação da vulnerabilidade da mulher, sobretudo se a gente considerar as prisões domiciliares, né, porque o juiz tende a conceder prisão domiciliar às mulheres. Ocorreu, de fato, uma civilização do ambiente prisional, diminuição dos motins e estupros, ou seja, a lógica comercial do capitalismo se sobrepôs à lógica de guerra dos anos 80. A questão da lei de drogas. Em 2006, nós tínhamos 35% das mulheres presas em Porto Alegre por tráfico de drogas. Em 2016, esse número dobrou. Nós temos 70%. Tá? Dessas 70% de mulheres que estão presas por tráfico, 40% delas foram presas nas salas de visitas, nas salas de revista, transportando drogas. Por conta de todas as fragilidades, essas precariedades que eu apontei antes. Não tem escândalo corporal, não revista o preso, ou seja, vai vulnerabilizando essa mulher, que além de sustentar o sistema, porque ela leva comida, leva colchão, ela corre atrás do advogado, ela vai incomodar o juiz, além de tudo isso, ainda no final, pela precariedade institucional, ela acaba sendo criminalizada. Isso aqui é um mercado montado dentro de uma cela. A foto foi tirada por um juiz, então eu posso mostrar, né? É um mercado montado dentro de uma cela para vocês verem que a coisa é muito organizada, né? E eles têm uma liberdade bem significativa. Aí, só trazendo um exemplo positivo, instalaram um escâner corporal no Presídio Central de Porto Alegre, que lhe ampliou em quase 100% a apreensão de drogas entre 2014 e 2015. Passou de 10 quilos para 19,5 quilos. Isso evitou constrangimentos femininos e diminuiu em 60% a circulação de drogas apreendidas intramuros e celulares. Além disso, em 2 anos, o total de drogas apreendidas com visitantes tornou-se inferior ao ingresso por outros meios. Eles começaram a jogar pelo muro. Eles sempre vão tentar, entendeu? Mas, pelo menos, não está mais vulnerabilizando e criminalizando aquela mulher. Isso é uma sala de visitas, ali é o scanner das sacolas. Os policiais elas têm que revistar objeto por objeto. E era isso. Agradecer, então. Obrigado. Interessantíssima a experiência, as observações de quem vive essa realidade já há quase 15 anos. Uma visão que falta realmente no debate das drogas e cujo resultado acabamos vendo depois nos processos. Volta e meia temos lá, né, ministro Schietti, a prisão de mulheres que estão transportando droga na entrada ao presídio, que não tem antecedentes, não tem qualquer participação maior em organizações criminosas, mas são presas em flagrante, e aí vem todo um contexto de gravidade concreta, porque está entrando com a droga no presídio, e a vulnerabilidade de quem estava muitas vezes fazendo aquilo, seja por afeto, seja por pressão, acaba se tornando uma realidade.